na final em que a gente não teve nenhum carioca envolvido, esteve presente porque a final foi do Maracanã. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos 2020. Olha lá, Flamengo e River Plate 2019, vitória do Flamengo por 2-1. 1-0 para o Palmeiras no bicampeonato da América do Palmeiras em 20, o primeiro título da América do Abel Ferreira. No ano seguinte, na verdade, essa de 20 foi disputada em 21, né? Na mesma temporada, o Palmeiras, em uma só temporada, o Palmeiras conquistou 2 vezes a Libertadores, a segunda batendo o Flamengo, esse jogo que o Zinho acabou de lembrar, em Montevidéu, em que realmente, no vigor, no físico, o Flamengo, o Palmeiras chegou muito mais inteiro no centenário e bateu o Flamengo por 2-1. No ano seguinte, deu o Flamengo batendo outro brasileiro, o Paranaense Atlético, em 23, no Maraca, deu o Fluminense para cima do Boca Juniors, primeiro título da América do Tricolor das Laranjeiras. No ano passado, também título inédito do Botafogo, numa final espetacular, outra brasileira contra o Atlético Mineiro, mesmo com 10 praticamente o tempo todo, batendo o Galo por 3-1. E agora a reedição de 21 entre Palmeiras e Flamengo. Só penso, aqui a gente falou dos cariocas, os rivais do Palmeiras é que ontem, acho que no apito final, vendo a festa do Palmeiras, bateu aquela ressaca grande. Aquela dor forte, aquela facada apunhalada no peito. Principalmente o São Paulo, Pascoal. Porque o São Paulo vangloriou-se durante muito tempo de ser o brasileiro que mandava na Libertadores. Não é mais assim. Os números do Palmeiras, no geral, superaram já os do São Paulo, mesmo ainda sem a gente ter o resultado da final do dia 29, porque o Palmeiras tem mais finais do que o São Paulo, chegou na 7ª final, né? Isso. São Paulo e o Palmeiras dividiam 6 finais de Libertadores, e, claro, a realidade atual de cada um são antíteses. O Palmeiras, contudo, dando muito certo, porque trabalha muito bem, trabalha muito certo, e o São Paulo tudo dando errado porque trabalha muito mal, já não é de hoje, já há bastante tempo. A disparidade do Palmeiras para os rivais aqui de São Paulo é cada vez maior. São Paulo e Corinthians observam o Palmeiras hoje de luneta. Não é só São Paulo, não é só o Palmeiras, o Flamengo também, para os times do Rio. As mesmas são... No Rio, o Botafogo foi campeão no ano passado, o Fluminense 2 anos atrás. Eu sei, mas estou dizendo em termos de trabalho, né? Você está comparando em termos geral, de trabalho, de uma forma geral. De uma forma geral, em termos de organização, eu acho que Palmeiras e Flamengo são os grandes exemplos que nós temos aqui no futebol brasileiro. Real Madrid e Barcelona, Zé. Sim, eu estava vendo aqui, recebendo... A espanholização do futebol brasileiro. Mas eu não sei se foi um jornalista argentino, não, mas eu recebi aqui que eles já estão começando, eles vão começar a comparar Flamengo e Palmeiras como Federer e Nadal. Né? Foi o Mariano Gloss da ESPN Argentina. Sim, então assim, E os sul-americanos estão já indo para a Libertadores como os tenistas na era Federer, Nadal, iam para as competições. Sim. Quando, na chave, encontravam um dos dois, aquele abraço. Antigamente nós tínhamos um futebol em que a qualidade muitas vezes decidia os jogos. Tranquilamente, se você pegar e buscar a história, aí você vai ver que sempre nós tivemos grandes craques, caras que decidiam os jogos, caras que, estava difícil, o cara colocava a bola debaixo do braço e saía. Com a evolução de tudo que está acontecendo no futebol, e aí o extracampo também, administração, gestão, suporte para os jogadores poderem se tornar... Suporte ao mesmo tempo a pressão para que os jogadores se transformem em atletas profissionais, né? Preparação física, nutrição, tudo. Ou seja, é um departamento completo, porque senão na hora da decisão os pequenos detalhes eles podem decidir. E esses dois clubes... Pagar em dia também ajuda. Isso, e esses dois clubes, por isso que eu falei que são exemplos. Se você analisar, pelo menos eu converso com algumas pessoas, o CT, tanto de Palmeiras como do Flamengo, são espetaculares. São centros de treinamentos que não devem ir para nenhuma equipe do mundo, né? Pela estrutura, pela qualidade, pela capacidade. Os profissionais brasileiros são profissionais de excelência. A parte de preparação física, a parte de departamento médico, fisiologista, né? Nós temos isso. E aí o que acontece? O atleta precisa entender que ele precisa ter uma linha de conduta. Tem que ser profissional. Se ele for profissional, ele vai colher frutos. O treinador tem que ter a responsabilidade. Se você analisar, são dois times diferentes, com diferentes maneiras de administração. Um contrata jogadores prontos
para justamente ter o título, para buscar títulos no presente, e o outro confia muito no trabalho do seu treinador, que fala, olha, eu preciso de jogadores com essas características. Na base, façam jogadores assim. Por quê? Porque irão me atender aqui. Você viu o que o Abel falou? Por favor, não vendam. Nós já vendemos tantos jogadores, não vendam mais o Alan, né? Por quê? Porque são trabalhos diferentes, mas com a finalidade igual. Organização, gestão e resultado. Né? Esses clubes eles vão permanecer durante muito tempo. Também acho. Muito tempo na frente. Porque, primeiro, o Flamengo tem uma torcida enorme que dá uma sustentação em termos de visibilidade, marketing e dinheiro e retorno, né, financeiro para o Flamengo. Depois, o Flamengo tem a habilidade de transformar isso em resultado. Aí é que tá. E o Palmeiras também. A torcida grande o Flamengo sempre teve. Sim, e o Palmeiras também, né? Só que de formas diferentes, por exemplo. O Palmeiras arrecadou 1 bi e 400 até setembro. O Palmeiras em 5 anos teve, e aí eu acho que aí é uma grande diferença que a gente consegue ver a qualidade, aí que eu te falei sobre, eu acabei de falar aqui sobre as maneiras diferentes de você administrar. A qualidade do Flamengo, né? A qualidade dos jogadores que chegam e resolvem, fizeram com que nós esquecêssemos. Quantos treinadores passaram pelo Flamengo nos últimos 5 anos? Uma pancada. Mas os jogadores, né, e os títulos vieram com jogadores de qualidade, que nos momentos difíceis decidiram os jogos. Do Palmeiras, quantos nos últimos 5 anos? Só o Abel. Quantos jogadores foram revelados? Quantos jogadores foram trazidos a... Nós estamos falando de ele, mas teve um zagueiro que saiu, né? O Vitor saiu. Vitinho saiu. Tem outros... Então, assim, isso tudo, Plirra, faz com que esses clubes permaneçam, eu tenho certeza, esses clubes irão permanecer na frente. Irão permanecer muitos e muitos anos na frente se os outros clubes não entenderem. O problema é que tanto o Flamengo como o Palmeiras tiveram um choque de gestão em um determinado momento. O Flamengo abriu mão de tudo e falou assim, vamos colocar a casa em ordem. E colocaram, e transformaram numa potência. Eu acho que o Palmeiras tem o antes e depois... Ambos não precisaram virar SAF. Antes e depois... Bem observado. Isso, antes e depois do Paulo Nobre. Para mim, a Leila faz uma gestão sensacional. O Gagliotti foi bem também, né? Gagliotti foi bem, mas para mim o principal responsável por toda essa mudança do Palmeiras e o cara que mudou a história do Palmeiras chama-se Paulo Nobre. Chama-se Paulo Nobre. O que ele fez no Palmeiras, eu acho que ele foi o grande responsável. O cara que pegou a quantidade de dinheiro... Peraí, quantos presidentes nós vimos aí que pegam... Vamos pegar o dinheiro aqui, aí o dinheiro não usa lá, usa aqui e tal. Opa, peraí, e, sei lá, né, um banco vem aqui, quanto vai pagar de juros? Não, eu pego lá, vamos fazer um contratinho aqui e vamos tocar esse clube. Paulo Nobre foi essencial. Eu tive uma conversa, logo quando o Paulo Nobre saiu, com o Dimas. Editores aqui, uma pessoa sensacional, e é palmeirense roxo. Eu estou há 11 anos, você tá vendo? Eu estou 11 anos na ESPN, eu nunca vi o Dimas sem uma peça de roupa, ou verde ou branca no corpo. É palmeirense ao extremo. E eu perguntei para ele quando o Paulo Nobre saiu. Eu falei, Dimas, o que vai acontecer agora? Ele falou assim, Zé, o Paulo Nobre deixou um mecanismo de administração que os outros presidentes precisam apenas segui-lo. Se seguirem essa forma de administração, o Palmeiras vai se transformar numa potência. E de fato aconteceu. A verdade é que o Paulo Nobre claramente foi fundamental para a reestruturação do Palmeiras, emprestando, né, o dinheiro que o Palmeiras precisava na época para contratar jogadores e também, né, sanar as dívidas que o Palmeiras tinha. E aí deu a sorte também de encontrar o marido da Leila Pereira, né? Porque a Leila Pereira não foi quem colocou o dinheiro no Palmeiras, foi o marido dela que é palmeirense, porque todo mundo sabe que a Leila Pereira é vascaína. E aí, o marido, né, da Leila Pereira fez o mesmo que o Paulo Nobre, injetou ali grana alta no time do Palmeiras, reestruturou o clube e, logicamente, né, o Palmeiras ali, através do estádio, né, que é o Allianz Parque, acabou, né, fazendo um bom negócio de captação financeira e hoje, lógico, com a boa administração da Leila Pereira, o Palmeiras realmente tem se tornado uma potência, assim como o Flamengo também. Lá na gestão Bandeira de Melo, começou, né, ali toda a reestruturação financeira, passando pelo Landim e agora nas mãos do BAP. Então, Flamengo e Palmeiras tiveram, né, ali que se reestruturar, mas cada um dentro do seu modelo. O Palmeiras com o dinheiro ali dos presidentes que acabaram injetando no Palmeiras e o Flamengo com a boa administração e, logicamente, né, um
um bom planejamento de arrecadação ali por parte dos seus milhares e milhares de torcedores. Então, assim, muitos clubes precisam tirar as amarras, limpar conselheiros vitalícios, limpar uma série de coisas para poder correr atrás do Flamengo. Se não sabe o que vai acontecer, vai se transformar SAF, vai ficar devendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não vão conseguir chegar, porque o trabalho desses dois clubes é um trabalho muito sólido. Zé, o futebol é demais, né? Esse futebol é demais, né? Porque assim, nos 2 últimos anos eles não chegaram na final. Mas assim, desde 2015, até a gente falou desse número outro dia, né, Tetra? Só em 2017 que nenhum dos dois conquistou pelo menos um título de expressão no futebol brasileiro. Quer dizer, em 10 anos, só em 17 que nem Flamengo nem Palmeiras ganharam algo grande. Tetra, nos últimos 5 anos, criou-se uma rivalidade gigantesca de Palmeiras e Flamengo na era Abel Ferreira. Vamos dar uma olhadinha agora como são os números deste confronto. Olha, empates foram 6, vitórias do Palmeiras do Abel Ferreira 3 e o incomparável Flamengo venceu 7 partidas, portanto, mais do que o dobro do Palmeiras do Abel. O jogo mais pesado foi a final da Libertadores de 21, vencido pelo Palmeiras. Isso dá uma equilibrada nas coisas, mas em números frios, números gerais, o Flamengo está na frente do Palmeiras do Abel Ferreira. Assim, a gente costuma aqui, o momento, vamos até no momento, né? Mas já há algum tempo, quando a gente jogador, posição por posição, número de opções dentro do elenco, a gente tem colocado, eu estou falando nós aqui, né? Mas assim, posso falar então individualmente e os companheiros falem depois. O Flamengo tem um elenco melhor. A gente brinca aqui, o Pascoal fala de incomparável, eu falo de confiável, mas friamente o Flamengo ainda é aquele time que tem um elenco melhor. O Palmeiras se organizou dentro desse ano. Saíram muitos jogadores e o Abel, a gente muito sempre destaca o Abel porque ele tem esse poder de remontar uma equipe. O Palmeiras é um novo time e consegue equilibrar esse time confiável, organizado taticamente, com variações táticas. O Abel muda sistema de jogo, muda peça, muda jogadores. O Felipe Luiz já mantém um mesmo padrão de jogo, uma mesma característica de jogo, porque aposta muito, é claro, nessa individualidade, nesse mais jogadores com poder de decisão. Então, não tem tantas variações. Agora que está aí, botando mais jogadores no meio campo, o Carrascal, né, que para mim não é atacante, é meia atacante. Então, acho que está aí, tem favorito para a grande final, tem tempo para chegar a essa grande final, mas eu falei nos bastidores, passando Palmeiras e Flamengo, nós vamos ter assunto para os programas, porque eles estão brigando pelo Brasileirão, mas porque a final do dia 29 vai estar na mente de todo mundo. Claro, todo mundo quer ganhar o Brasileirão, é importante, o Brasileirão é uma competição espetacular, eu já fui campeão algumas vezes, mas essa final, por ser Palmeiras e Flamengo, que nos últimos anos virou a grande rivalidade em todos os sentidos, dentro do campo e fora do campo, há pouco tempo o BAP e a Leila estavam aí nas mídias sociais, cada um espetando o outro, puxando para o seu lado, briga daqui, briga dali. Aí o Boto entrou também nisso para falar, o diretor do Flamengo, aí o Anderson Barros também. Até nos bastidores há uma rivalidade. E assim, pelo que esses caras construíram, pelo que os clubes construíram e pelo que os clubes, os treinadores e jogadores que estão nesse momento também brigam por tudo. Então essa final ficou gigantesca. Para mim, nesse momento, mesmo com a vitória do Palmeiras, que foi assim espetacular, uma virada histórica, épica, incrível, uma noite mágica,
essa enquete está dando o Palmeiras porque está muito recente essa virada. Todo mundo estava meio que achando que o Palmeiras estaria fora. Mas eu friamente, acho que não dá para você cravar, não. Falar assim, esse é o grande favorito. Primeiro que tem muito tempo até chegar lá. E pelo que eu vejo dos dois times, esses times, muita coisa pode acontecer até essa grande final. Mas hoje, se fosse o jogo hoje, eu não tinha capacidade de falar assim, esse é o grande favorito, porque é um jogo único num campo neutro. Não tem nem essa coisa de, a decisão é em casa, não tem isso. É muito parelho mesmo. Vivos pelos 2 títulos, Palmeiras e Flamengo em Brasileirão e Conmebol Libertadores. Campanhas do Brasileirão, o Palmeiras é líder, tem 1 ponto a mais do que o Flamengo, 1% a mais de aproveitamento. E na Libertadores, o Palmeiras é finalista com 86% de aproveitamento, o Flamengo tem 67% de aproveitamento. Que é muito interessante como ficou essa configuração, né? A gente tem a final dia 29, hoje é 31. Então é um mês de uma caminhada taco a taco de brasileiro, cada rodada importando. Então assim, conquistaram um grande objetivo. Um pega o Sport em casa, o outro Juventude fora, times de Z4, mas com diferenças de mando. Qual o peso? Primeiro, Brasileirão tem valor e muito individualmente falando, mas para desembocar na Libertadores, qual o peso dessa caminhada para quando chegar o enfrentamento de Libertadores? A frase célebre que o Abel eternizou, né, 90 minutos é muito tempo, né, para falar entre um jogo e outro, e de fato se mostrou. Você imagina, um mês no futebol brasileiro é uma eternidade. Em um mês dá para acontecer tanta coisa. Para o bem ou para o mal, né? Então, assim, é muito difícil traçar o panorama de hoje para definir o prognóstico da final, né? O momento dos clubes tem muita coisa para mudar. Sim. Tem a recuperação do Pedro, tem a recuperação do Everton, tem a fase das equipes, tem, enfim, tudo isso que pode acontecer. O Campeonato Brasileiro, ele é muito importante, mas com a configuração da Libertadores terminando no fim do ano, né? Libertadores o ano inteiro, com esses 2 times disputando os 2 campeonatos, não vai ter jeito. O Campeonato Brasileiro vai ficar em segundo plano. A própria conquista do Campeonato Brasileiro, infelizmente, ela vai ficar em segundo plano. Quem ganhar a Libertadores vai estar por cima na história. Embora o Campeonato Brasileiro seja de uma importância, assim, inquestionável. Mas como as coisas são como são e não tem jeito. A grande conversa vai ser para o dia 29 de novembro. E as equipes vão administrar também o calendário de Campeonato Brasileiro nisso. O Flamengo tem, a princípio, jogos contra... Pelo que eu dei uma olhadinha, até a final, o Flamengo tem mais jogos contra adversários mais baixos na tabela. O Flamengo, por exemplo, pega o Sport 2 vezes. O Palmeiras pega o Santos 2 vezes. O Santos está acima do Sport. E o Palmeiras tem mais confrontos de meio de tabela. O Flamengo tem alguns de cima, tipo São Paulo, e mais times lá de baixo. E aí vai ser essa briga, né? O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras tem vantagem para o Campeonato Brasileiro, e na Libertadores não há vantagem. Vai ser um mês muito longo para os torcedores. E isso eu tenho certeza. Vai demorar para passar. E a gente vai ficar conjecturando o que muda de um jogo para o outro do Brasileiro, projetando sempre a final do dia 29. Eu estava dando uma olhada aqui, algumas coisas importantes. No fim de semana da final da Libertadores é o fim de semana da rodada 36 do Brasileiro, ou seja, a antepenúltima. E aí tem no meio de semana a 37 e daí a 38. Então, assim, é realmente na cara do gol da decisão do Brasileiro. Então, para você, eu jogo a mesma pergunta, mas alterando um contexto. Quanto o Brasileiro até a final da Libertadores, caso se encaminhe para um dos lados, muda completamente a final? Porque hoje está realmente trocação, eles estão no mesmo patamar, estão na mesma final, a diferença de 1 ponto. Se o brasileiro tiver encaminhado para a pressão no outro de ficar vice 2 vezes, porque a gente está falando de um ano muito bom dos dois, que pode, em um mês, nesse tempo longo que a gente falou que era no futebol brasileiro, virar duro, virar de derrota, sem ser, mas enfim. A minha impressão é que projetar a final da Libertadores agora é inútil. Sim. Não é que é um equívoco. Não dá. O futebol não permite que você faça uma coisa dessa. Mesmo que, imagine uma situação completamente maluca, um intervalo, não de um mês, que um mês é demais, mas 15 dias que você não tem jogo nenhum e você pode descansar todo mundo e tal.
ainda assim seria muito tempo para você garantir que o seu time chegaria nesse momento que é o auge da melhor maneira, nas melhores condições possíveis. Com um mês, então, isso aí, em termos futebolísticos, tem para você pensar. Agora, é aquela velha máxima também. A melhor forma de preparar uma grande decisão da Libertadores é a rodada do Campeonato Brasileiro. Você ter a oportunidade de, óbvio, manter o seu time num nível de competição alto. Não sei se as comissões técnicas já vão começar a pensar em cuidar de determinados jogadores, porque a necessidade de somar pontos no Brasileirão para não perder a possibilidade de ganhar o troféu, ela é, assim, gigantesca. Eu acho que é muito tempo, galera, para você realmente projetar, né, já de agora, o que será essa grande final. Até porque os dois times estão brigando também pelo título importantíssimo, que é o Campeonato Brasileiro. E aí você tem ali o que contar, levar em consideração o desgaste que esses times vão ter nos próximos confrontos, buscando essa liderança, né, do brasileiro, possíveis lesões de atletas de Flamengo e Palmeiras. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. O desgaste emocional, dependendo, né, se um time ali estiver na frente, o outro estiver mais atrás, tem que buscar correr atrás, né, do prejuízo. Então, tudo isso vai ser levado em consideração de agora em diante para essa decisão do dia 29 de novembro. Então, realmente ainda é algo muito longe para você conseguir, né, projetar o que vai ser essa final. Tudo vai depender de como esses times vão chegar quando estiver se aproximando do dia 29, tá? Mas, lógico, hoje o cenário, na minha opinião, é um cenário de 50-50, olhando para os dois times, né? Olhando para os dois elencos, a força que tem aí tanto Flamengo e Palmeiras, né? Os bons treinadores, Abel Ferreira e Felipe Luiz, acredito que tá pau a pau, tá 50-50. Se vai aumentar um pouco para um lado ou para o outro até a decisão, aí só o tempo, né, nos mostrará quem realmente chegará melhor, né, fisicamente, emocionalmente, tecnicamente para esse confronto. Mas hoje, sinceramente, na minha opinião, 50-50. Você não pode discutir isso. Eu acho também, como o Gustavo falou, que na hora de uma possível dividida entre uma coisa e outra, o título que tem mais valor, que é o da Copa Libertadores, é óbvio que vai falar mais alto. Mas os dois clubes já expressaram o desejo de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo de uma maneira muito clara para todo mundo antes do campeonato começar e durante a competição. Mas o Palmeiras tem um componente que, na verdade, o Flamengo também tem, porque o Palmeiras fez uma coisa épica, maravilhosa, histórica, heróica, mas a forma como o Flamengo se classificou fora de casa depois, em especial depois que perdeu um jogador, é também uma coisa que une o time, claro. Também demonstra competência, demonstra um sentido coletivo importante, pela maneira como o Flamengo fechou o jogo, impedindo que o Racing praticamente o ameaçasse demais. Mas, olha, não dá para dizer agora qualquer coisa a respeito de como essas duas equipes vão chegar no final do mês de novembro para decidir a Copa Libertadores. Mas que bom que a gente pode acompanhar o passo a passo delas no Campeonato Brasileiro, diante de nós aqui, para a gente poder avaliar. E assim, vai começar, evidentemente, uma comparação direta, rodada a rodada, semana a semana, entre Palmeiras e Flamengo, até a final da Libertadores. E essa final tem uma questão grandiosa também, que essa temporada nos proporciona um certo nivelamento das duas equipes em aspectos que a gente não estava acostumado. O que é que eu estou querendo dizer? Quando a gente pensa nessa era rica e vitoriosa das duas do futebol brasileiro e sul-americano, qual é a principal virtude que a gente observa nos grandes momentos do time do Flamengo? É a parte técnica, né? É o brilhantismo, é o refinamento. E qual é a principal virtude que a gente aprendeu a observar no Palmeiras do Abel Ferreira nessa mesma era? O nível de competitividade absurdo, predador. Vamos olhar o que são as temporadas. Qual é o grande salto que o Palmeiras do Abel deu na qualidade técnica, jogo mais bonito, essa arrancada de segundo turno, um jogo altamente ofensivo. E qual é o salto que o Flamengo do Felipe Luiz deu em relação a outros momentos do Flamengo?
uma consistência absurda. Então, o Palmeiras melhorou naquilo que o Flamengo era melhor e o Flamengo melhorou naquilo que o Palmeiras é melhor, né? As duas equipes buscaram um pouco da virtude que o outro tinha. Então, elas, em alguma medida, elas se nivelaram em aspectos que a gente não estava acostumado a ver. A gente reconhecia o Flamengo de uma forma e o Palmeiras de outra forma. Hoje a gente vê um pouco da virtude de cada um no rival. E isso torna essa final ainda maior, ainda mais equilibrada e ainda mais imprevisível. Vamos, essa final maior que disse o Zupac, que a gente tem aquela tela, né, Camila? Vamos colocar das finais únicas, André. Tivemos grandes finais únicas, algumas brasileiras, e inclusive essa é uma reedição, já se enfrentaram em 21, Palmeiras e Flamengo. Então, ó, Flamengo e River, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Furacão, Boca Juniors e Fluminense, Galo e Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Primeira final brasileira repetida na história da competição. A gente tá vendo aí, grande jogo. Palmeiras e Flamengo foi um jogaço. O jogo do ano passado foi um jogaço do Botafogo e tudo mais. Mas pela construção de uma rivalidade, porque 21 era o início desse movimento Abel Ferreira, de uma consolidação total do Flamengo. Para você é a final mais pesada dessa amostragem de final única? Não de camisa, de contextos, de valores, de tudo que está envolvendo, de elenco, inclusive? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque é a combinação de tudo, né? De dois clubes que se consideram rivais dentro e fora do campo, que competem pela contratação de jogadores, não necessariamente pela contratação de técnicos, porque o Abel está no Palmeiras há muito tempo, mas né, na final anterior, a final no Uruguai, era o Renato Gaúcho, o técnico do Flamengo, o técnico do Palmeiras era o mesmo. Tem uma coisa em relação a essa final. Tá ali atrás, dá uma olhada, o cara que tá ali atrás. Dá uma olhada ali. O Andrés. Andrés Pereira? Sim. Você imagina se esse cara faz um gol decisivo? Sim. Assim, são tantas histórias dentro de uma grande história. O time do Flamengo de 2019 era melhor do que esse, né? Pelo menos a gente pode falar que o time de 19 não existe mais, esse time continua existindo, mas acho que do ponto de vista da qualidade, do talento e do que conquistou, mas esse time do Flamengo tem um potencial absolutamente estratosférico. Então eu não sei se a gente acompanhou nas finais entre times brasileiros recentes uma qualidade de lado a lado que essas duas equipes atualmente alcancem. Eu acho que não. A gente pode estudar isso melhor, mas a minha impressão é que não. E é tudo caminhando para um jogo só, né, entre esses rivais e dois times que são indiscutivelmente os melhores do Brasil e da América do Sul. Não tem a menor dúvida quanto a isso. E nessa hora, a final única, ela ajuda, evidentemente, a afunilar tudo e aumentar a emoção, porque são 90 minutos ou mais, mas um jogo só, uma tarde, né, um evento. Mas olha, em 2 jogos, um no Maracanã e um no Allianz Parque. Calcule o que seria. Vamos seguir falando dos dois, agora trazendo o curto prazo, o fim de semana. O Flamengo tem pela frente o Sport, o Palmeiras visita o Juventude. A gente começa com o lado do Flamengo, o jogo já no sábado. Girando a chavinha para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Sport Recife, lanterninha da competição, neste sábado no Maracanã. E para isso, o técnico Felipe Luiz promove uma grande avaliação física no elenco rubro-negro. Isso por conta do desgaste dos últimos jogos decisivos que o clube teve nas últimas semanas, contra Racing e também partidas importantes no Brasileirão contra Palmeiras e Botafogo. Agora a comissão técnica do Flamengo avalia quem está bem fisicamente para esse jogo contra o Sport. E as novidades devem aparecer nas laterais. Ayrton Lucas e Emerson Royal devem estar no time titular para esse jogo contra a equipe pernambucana, assim como o volante De La Cruz, que não vem atuando nas últimas partidas, mas deve aparecer ali no 11 inicial de Felipe Luiz. No lado da equipe pernambucana, Daniel Paulista foi demitido e agora César Lucena é o técnico interino do Sport. Ele vai contar com o retorno do meia Lucas Lima, que deve aparecer no time titular para esse jogo difícil no Maracanã contra o Flamengo. César Lucena vai ter 2 desfalques, o do meia Rivera, que está com dores na coxa, e também do atacante Mateuzinho, que foi expulso na última rodada e não está à disposição do técnico do Sport.
Então tá aí, meus amigos, hoje teremos esse confronto entre Flamengo e Sport direto do Maracanã. Jogo, né, que vale muito para o Flamengo. Vale, inclusive, pular para a liderança do Brasileirão de forma momentânea, colocando pressão para cima do time do Palmeiras no jogo contra o time do Juventude. E aí, quanto você acha que vai ser esse jogo Flamengo e Sport no Maraca? Você é bom de palpite? Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!